Ok, voltando. E agora nós vamos conversar com o nosso Vanderlei Pérez. Conversar com o Vanderlei Pérez sobre os assuntos da semana e sobre alguns assuntos que são destaques, que foram destaques, estão sendo destaques neste final de semana, ainda no jornal O Diário. Pessoal aqui participando com a gente, né? E muito obrigado aí. Márcio Danilo, mais uma vez, um grande abraço. E eu quero começar falando com o Vanderlei sobre as trilhas do Parque Estadual dos Três Picos. O Vanderlei é um cara que gosta disso aí também, né? Já atravessou Petrópolis, Teresópolis, já fez a trilha. E o Parque Estadual dos Três Picos. Olha o que foi visto agora, Vanderlei, nessa região aí dos Três Picos. Pode soltar as imagens aí, Alex? A onça parda, o caititu. Caititu é um porco, né, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, ele. Tá a onça parda. Tá a oncinha aí. A importância disso Rapaz, aí, Vanderlei. É da grande, hein, cara? É da graúda. Complicado encontrar com ela na montanha. Hã? Complicado encontrar com ela na montanha. É complicado, rapaz. Fazendo uma travessia aí, Petrópolis, Teresópolis, encontra um bichinho desse. Esse animal você vai encontrar aí no Campo das Antas, né? Tem um curso d'água. Quando você está perto do Morro da Luva, fazendo a travessia de Petrópolis, Teresópolis, então dá para perceber que ela anda por lá, vê as patas no chão, a marca, o sinal que ela passou por ali, e já teve avistamento nesse ponto do riacho abaixo do Campo das Antas, na travessia. É o animal que sempre teve, né? Ainda bem que hoje... um porquinho está aí. Parece uma capivara, né? Ele lembra uma capivara. Lembra uma capivara. O Parque Três Picos é um parque muito interessante, porque nós temos 3 parques com características muito únicas, né? O Parque Nacional, que é um centro de pesquisas, e é também de área para a proteção da Mata Atlântica, das montanhas, né? Foi um parque muito importante, um dos mais importantes do Brasil, o terceiro a ser criado, e um dos maiores do Brasil hoje, mas depois disso nós tivemos o Parque Estadual dos Três Picos, que é um parque diferente, a formação dele é diferente da estrutura do Parque Nacional, que são feitos sobre terras federais. E esse estadual, ele é feito sobre terras do Estado e sobre terras particulares. Né? Então, o parque não é todo do Estado, mas as terras são reservadas para o Estado em troca de se permitir utilizar uma parte da propriedade. Né? Isso, num primeiro momento, criou um certo temor nos agricultores, mas hoje os agricultores estão vendo isso como um grande negócio e estão, inclusive, assimilando essa coisa da proteção ambiental, estão eles mesmos promovendo a conscientização ambiental. Mudou completamente a ideia de verde, de meio ambiente, nessa área de interior, onde havia uma degradação, onde o cara simplesmente derrubava a mata para fazer uma nova plantação. Então, isso aí hoje não acontece mais. Ele já sabe que ele tem que reservar as cabeças de morro, ele tem que reservar os corredores, né? Quando a gente vai para algumas regiões, agora mesmo passando pela região ali de Silva Jardim, você percebe os cocurutos do morro com mata, mas debaixo dele todo com pasto. Sim. E aquilo é um crime contra a natureza, né? Porque você tem que guardar o cocuruto do morro, a cabeça do morro, mas tem que guardar também o corredor para o bicho passar de um morro ao outro sem correr o risco de ficar vulnerável ali aos predadores ou ao próprio homem, né? Ou até a intimidação. Ele é um bicho, o bicho de mata é de mata, ele quer andar na mata, então você tem que deixar o corredor. Então, de uns tempos para cá, começou a ter essa preocupação ambiental de guardar os corredores ambientais, onde você vai usando a terra, desmatando o que for necessário para fazer o uso, né? Afinal de contas, o ambiente funciona em harmonia com o homem precisa dessa área para ocupar, mas ele tem que reservar, deixando o corredor. Então, o animal consegue ir 3, 4, 5 morros, ele vai à frente, né? Porque você guardou a passagem dele. E com isso, as espécies não se degradam, né? Porque o animal, quando ele fica numa área restrita, ele não sai dali, então ele vai cruzar entre eles mesmo, então vai acabar definhando a espécie. Então é muito importante os corredores. E em alguns lugares não tem essa preocupação dos corredores. Aqui em Teresópolis acontece, quando você tem um parque estadual Três Picos, por exemplo, você consegue andar na mata de Teresópolis até Cachoeira-Macacu, até Nova Friburgo. Só pela mata? Só pela mata. O animal não precisa de ficar essa preocupação de atravessar asfalto, de atravessar pasto. Tem 2 imagens ali
até pedir a Alex para voltar, a onça parda ela tem sido vista aí com mais frequência. Mas o gato do mato, que é um pouquinho menor, né? Isso aí é onça parda. O gato do mato... A jaguatirica, né? A jaguatirica. Mas ela é grande, né? É grande, é grande. Agora, o gato do mato, ele estava em extinção. Né? O gato do mato está voltando aqui nessa região nossa. Quando você nossa. percebe esses animais, é um sinal de que há um equilíbrio ecológico, entendeu? Você tem um equilíbrio na natureza, porque ele depende das outras espécies para ele também existir. As outras espécies, que ele é o predador dessas espécies. Então, existem as outras espécies. Quando você tem um animal desse porte que começa a desaparecer, é sinal de que os outros animais também estão sumindo. Aí, né? para aí. Segura. Aí, ó, o danado... Ah, não, isso aí é onça parda ainda. Isso é onça parda. Tem uma imagem aí que aparece os dois gatos do mato. Era bem mais raro antigamente, mas na verdade não é que fosse mais raro. É que antigamente... Aí, essa imagem aí são os dois gatos do mato. Ó. Antigamente você não tinha essa possibilidade de fazer essas gravações, né? Que a câmera é uma coisa, uma tecnologia muito cara, né? Hoje os cientistas estão espalhando essas câmeras aí pela mata, né? Com bateria, com energia solar para fazer recarregar. Então você tem vários mecanismos, você tem muito mais possibilidade de registro. Então talvez não seja muito real de que hoje existam mais animais desses na natureza do que antes. Eles só são mais vulneráveis a serem flagrados, né? Que antes era uma aventura, você conseguir... Você lembra do mico, do nosso mico aqui de montanha? Mico de Eldorado? Não, o mico aqui da montanha, o muriqui. O muriqui, né? Que é uma história que a fotografia foi vendida por R$30.000. Um cara conseguiu fotografar o muriqui e vendeu a fotografia por uma fortuna, porque ninguém tinha essa possibilidade de fotografar um muriqui, né? Então, e agora quando você faz a montanha, principalmente a Santo Antônio, que é uma área reservada do parque, ou então mesmo Escalavrado, você vai encontrar. Quando você está subindo o dedo de Nossa Senhora, que fica ali do lado do Escalavrado, entre de Deus e o Escalavrado, você consegue ver os bandos de muriqui nas pedras do outro lado, em Algazarra. Ou seja, antigamente você não conseguia ver um, e agora você está vendo o bando já circulando por ali. Há uns 10 anos atrás, descendo do Soberbo pela Rio Bahia, tem ali um bambuzal, 200, 300 metros depois do Soberbo. Tem um bambuzal, há uns 10 anos atrás, tinha um bando de... Mas ali não era o muriqui. Era o... É o outro, tem aquele mais forte, né? É o bugio, né? Bugio. É o bugio. Esse bugio, inclusive, uma vez, isso aí faz algum tempo, porque eu lembro quem estava descendo, ia para Guapimirim para visitar uma irmã com as crianças no carro. Então, as crianças já estão adultas, então já faz uns 20 anos, pelo menos, ou mais um pouquinho. E o carro da frente, eu vi quando um bugio veio tentar atravessar a pista, e o carro da frente, um Monza, tempo antigo mesmo, né? Já tem muito tempo. Um Monza atropelou, ele rolou por debaixo e ele ficou entre o Monza e o carro que eu estava descendo. Aí parou o trânsito e tal, e o pessoal pensou que tinha matado ele, e a gente foi chegando perto, mas eu chegando perto, ligado, né? Que esse bicho é muito esperto, cara. Ele fingindo de bobo ali, do nada, cara. Quando o cara tentou pegar ele saltou e vazou sangrando e mesmo pulou para a mata e foi embora, né? Então, ou seja, é uma área de mata, é uma área de... A gente tem que aprender a conviver com esses animais, até mesmo quando eles agridem, né? Não é o nosso caso, mas alguns espaços de macaco, por exemplo, eles invadem casas, principalmente essas casas muito próximas da mata, e faz algum tipo de desordem na casa, né? Pode ir para a cozinha, pode representar medo, mês, né? Eu não sei se a Alex tem essa imagem ainda, acredito que não tenha. Tem um mês. Estava atacando o condomínio. Não, lá em casa, cara. No edifício que eu moro. O bichinho apareceu lá, era um pequenininho, né? Apareceu lá e a gente, também do jeito que apareceu, do jeito que sumiu. Essa nossa proximidade com esses parques nacional, estadual e municipal, ela obriga a gente a ter um outro olhar, né, para a questão da natureza e para a questão também da relação com os animais. Porque nós temos alguns animais que começam a invadir para dentro da cidade e causar um desequilíbrio, né? A cidade é uma coisa que ela existe num meio artificial, né? Isso aqui não era cidade antes, era uma mata, então você trouxe o homem para morar aqui dentro. Então, algumas espécies podem representar risco para essa cidade e tem que ter o controle dela. Nós temos aí o caso de cobras, que não invadem muito as cidades, mas o gambá, por exemplo, invade. Nós temos algumas espécies de gambá aqui que não são animais silvestres se eles estão na cidade, eles são praga.
como o rato é, como o pombo é. Então, você tem que ter uma forma de controlar. Então, a gente tem que evitar, quem mora em casa, quem mora em sítio, tem que evitar ter comida em abundância para que ele não prolifere, porque ele vira um problema para aquela região ali. Porque trazem doenças, promovem um risco para a cidade. Então, você tem que viver dentro de parques, como a gente vive com os parques em torno, a gente tem que ter sabedoria para viver nesse meio aqui. E são parques diferentes. O Parque Municipal, o Parque Federal, que é um parque mais voltado para a questão da pesquisa, da visitação, o Parque Estadual para a questão da conscientização e da boa relação com a vizinhança, que é o que ele vem promovendo muito bem, e agora com essas estruturas que foram criadas aqui do Parque Vale da Revolta, o Parque de Cachoeira Macacu, eles dão também uma atração turística muito grande, e atração turística de conscientização ambiental. Não é apenas a atração do turista que vai lá e suja e vai embora. É aquele cara que tem a preocupação de aprender mais sobre a convivência com a natureza. E nós temos a sorte de um parque municipal, né, que começou pequenininho ali, com a tartaruga e aquelas terrenas do entorno, numa propriedade eram 3 lotes de 170 mil metros cada. Eu lembro que esse parque é um processo que eu participei da criação dele. E depois desses quase 500 mil metros quadrados, que parte já estava degradada ali com o Morro do Zoiudo, o Salaquinho, tem umas áreas de invasão ali que são dentro dessa área do parque já, da área que era da antiga cerâmica Salaco. E aí ele foi entrando em direção a Santa Rita, foi ganhando, comprar a fazenda Urso Branco, então, ou seja, é uma conquista boa que está fazendo a transformação daquela região lá. Aquela região ali de Cruzeiro, Santa Rita, Fazenda Alpina, é uma área bastante degradada e podia estar muito pior não fosse a presença do parque lá. A presença, além de valorizar o local, você vê que agora já tem os condomínios, a rua já está asfaltada, são conquistas que vão puxando a outra. Ao mesmo ponto que uma degradação puxa outra degradação, uma conquista positiva vai trazer outras conquistas positivas. Então, em breve, a gente pode ter um bairro, fazer de Santa Rita um bairro elegante da cidade, um bairro distante, de sítios, está chegando perto disso, porque a gente podia estar criando uma nova favela lá. Isso não está acontecendo pela presença do parque. Então, são pequenas coisas que vão fazendo essa mudança para bem da cidade. Outro assunto que eu queria falar com você sobre a feira agropecuária, essa feira que tem aqui do lado da rodoviária, e que ela está aí completando 15 anos, né? Está em plena evidência. E num local ruim, eu acho que ali não seria o local melhor para ela, mas e tendo sempre música. E você, como secretário de Cultura, você foi uma pessoa que incentivou muito essa área. E como foi matéria de destaque desse final de semana do Jornal Diário, eu queria trazer esse assunto para você, que inclusive não botei a matéria no ar, mas o Alex pode botar aí as imagens, que você comentasse sobre isso. Essa feira agroecológica é muito importante. E ela um dos cabeças ali do movimento é o Beto Selig, né, engenheiro, nosso companheiro de rádio e tal. Beto, então, ele é muito engajado. Ele teve uma participação na formação da feira, arregimentar as pessoas, né? Da mesma forma que ele cria a feira, praticamente cria a feira agroecológica com os companheiros dele, ele também participa desse processo de criação do projeto Cultura de Raiz, que é levar a música do homem do campo para a Casa de Cultura, né? Ou seja, essa coisa nasceu mais ou menos junta e foi muito importante. E é um segmento da nossa agricultura que é que vem sendo ignorado pelas autoridades, né? A gente sempre teve nunca houve uma preocupação, em governo algum, não teve esse governo que apoiou mais ou menos. Praticamente nenhum deles apoiou coisa nenhuma o agricultor. Não sei, lá atrás, na época do Janotti, que era engenheiro agrônomo e faz a política em função da agricultura, tanto que ele cria a FEPORT, na Feira do Produtor ele criou, mas não tem assim a atenção devida, considerando a importância do nosso agricultor aqui. E o nosso agricultor, além essa agricultura familiar, essa aqui da feira agroecológica, ela é mais voltada para o produtor de orgânicos, né? de um plantio mais refinado, um plantio diferenciado, que tem hoje um público muito grande para isso. Mas temos também aí muitos outros agricultores familiares que precisam de apoio da coisa pública, do Estado, do município, dos empresários, de quem puder ajudar, e até mesmo da consciência nossa de consumir mais diretamente com eles, né, em vez de comprar no supermercado, no sacolão, já comprar diretamente do agricultor, como incentivo, né? Então, essas feirinhas que às vezes tem pela cidade, que
está meio parado isso, né? Está muito parado. Não é aquele Deveria ter movimento. todo dia, Tem que ter cada dia num estrutura para bairro. isso, todo dia num bairro. E antigamente você tinha a Feira Livre em Teresópolis, sempre foi uma tradição, né? Ela era antigamente lá no Vale Paraíso, no tempo da favela, né? Muito tempo Tem atrás, muito né, tempo. Mas depois veio ali para aquele terreno ao lado do Sesc, né? Onde surgiu o edifício garagem, ficou bastante tempo ali. Também Na época do muito Omar, tempo faz isso. muito tempo. O Omar que tirou dali, o Omar terminou o governo dele em 62. E quando saiu dali, veio para a rodoviária, para esse terreno ali, onde é o Pedrão, onde é a rodoviária, e dali então vai para o Pé Sujo, e depois vai para a Praça da Ruela, ou seja, o agricultor sempre jogado de lado, sempre jogado para um canto. Isso Né? mesmo. Ninguém dá atenção a ele que devia. Ela ficou um tempo também onde hoje é a praça de skate. Exato. Na época do Pedro Jara era ali. Pedro e E Celso. ali ela foi era muito muito forte. forte, muito forte. Tinha local para estacionar, você tinha a possibilidade, a prefeitura ajudava, às vezes, no transporte, numa mínima condição de infraestrutura, né? Então, é muito importante isso. Eu acho que o sonho de consumo para o agricultor familiar, não só o agroecológico, que trabalha com orgânico, mas a agricultura familiar, que é muito forte em Teresópolis, mais de 3 mil famílias vivem de agricultura familiar em Teresópolis. Então, você ter realmente a preocupação das autoridades com o agricultor familiar que tem com o agronegócio, com o agronegociante. Porque tem muito agricultor familiar que acha que é agronegócio, que ele mexe com agronegócio. Não mexe não, ele é agricultura familiar, que é muito mais importante que o agronegócio. O agronegócio brasileiro produz soja e milho para exportar, para fazer ração para gato e cachorro. Isso aí é um absurdo. Quando a pessoa tem uma... E a propaganda é vendida. A propaganda do agronegócio é muito bonita, né? A pessoa, se tivesse uma propaganda daquela para o agricultor familiar, que estava mexendo com famílias, com pessoas... Quando olha aquelas imagens... Você fica maluco. Aquilo tudo é para vender boi, vender carne de porco para chinês, para vender a nossa comida para fora. Então, não faz sentido você cultuar esse modelo de agronegócio quando o povo brasileiro come mal. Então, você sacrifica o nosso país, sacrifica a natureza, dá vantagens, financiamentos, facilidade, de tudo que é forma para essa gente do agronegócio, e você não dá nada para o agricultor familiar, que é quem produz o que nós comemos. Né? Nós não comemos nada que o agronegócio produz. O agronegócio não produz nada para a gente. A gente fica com uma sobrinha lá daquilo. Mas o agronegócio é para exportação, é para manter o mundo alimentado, é para manter os cães e gatos do mundo inteiro alimentados. Perfeito. Não é para manter o homem brasileiro alimentado. Então, se você tivesse uma política para o agricultor familiar, a mesma política parecida com o que tem para o agronegociante, né, de grandes negócios, esses caras compram 10, 20 máquinas de colheitadeira para pagar daqui a 50 anos, que aí às vezes nem pagam, porque eles têm arranjo, eles têm votos para eleger deputado, para eleger senador, para ajudar a diferenciar numa eleição, para eleger um presidente. Ou seja, essa gente não vem fazendo bem para o país e a gente não tem conhecimento disso. Eu já vejo, às vezes, eu já tive algumas conversas com agricultor familiar se achando agronegociante. E não é, ele é agricultor familiar e ele é muito mais importante, ele é uma peça muito mais importante no tabuleiro da nação do que o agronegociante. Então, não se tem apoio a isso. Muita gente vê aí, eu não sei nem se as pessoas pensam, quando veem na televisão, que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja e milho. Aliás, eu acho que é o terceiro exportador de soja. Vem Rússia e Ucrânia, apesar da guerra, que exportam muito, mas o Brasil exporta muita soja. Agora, o milho, que é uma quantidade absurda que o Brasil exporta, isso é para fazer ração. Só que para você ter um campo de milho, você tem que desmatar muito. Você consome muita água. Você seca os rios para molhar as plantações. Né? Então, ou seja, isso, e não se está produzindo comida para o povo brasileiro. Então, isso a gente tem que rever esse discurso do agronegócio. O político gosta muito de falar do agronegócio. Porque o agronegócio tem 50, 100 caminhões, coloca na carreata para eleger o senador, para eleger o presidente que eles querem. O agronegócio é bom para o país. O agronegócio é bom para balança econômica do país. Para balança de exportação. Mas ele não representa comida para o povo. Né? Representa comida para o povo, a feira agroecológica, o orgânico, o agricultor familiar, esse representa para a nossa economia, esse muda a nossa vida. A feira deveria ser todos os dias, de domingo a domingo, cada dia num bairro. E com caminhões da prefeitura levando as tendas, com ela dando o ponto da luz, com dando condições de transporte, com dando suporte
De repente o cara sai da roça, para de plantar para vir vender, não vende quase nada, e ele perdeu o dia em vez de ganhar o dia. Tem que ter um fundo municipal para ajudar a dar um suporte, da mesma forma que você sustenta aí com o LOA, você tem várias formas de dar suporte às pessoas que estão em fragilidade, você tem que criar um mecanismo para ajudar esse agronegociante, esse agricultor familiar, a circular na cidade e vender sua mercadoria, até para que a gente entenda que nós somos parte daquilo. Porque Teresópolis é o berço da agricultura brasileira, cara. As primeiras espécies plantadas no Brasil foram plantadas em Teresópolis pelos ingleses, lá nos anos 1820. Então, ou seja, a alface, a rúcula, a couve-flor, a batata inglesa, que vem um pouquinho depois, mas vem também pelos ingleses. Ou seja, toda essa nossa agricultura forte, agricultura familiar forte, vem cerca de 200 anos atrás, e começa em Teresópolis. É aqui que o clima era muito parecido com o clima europeu, o clima inglês, francês, alemão, o clima de onde vinham essas, suíço, né, de onde vinham essas espécies, que foram inseridas no Brasil, e elas foram experimentadas primeiro aqui, para depois chegar a Minas, chegar a São Paulo e chegar ao restante do Brasil. Então, você não entender isso, você não entender isso como uma coisa importante para Teresópolis, e não usar as estruturas que já existem. Nós temos é comum você circulando pelos campos ali de Motas, do interior, você encontrar alguém da família Iate, por exemplo, que são os Rich, que são descendentes daqueles ingleses de 1820, que iniciaram o plantio dessa agricultura como nós conhecemos em Teresópolis, né, que vai interferir no Brasil inteiro. Então, conhecer isso e divulgar isso dá uma autoestima muito forte, né, vai mudar a nossa forma de pensar a agricultura e forma de pensar essa gente que vive da economia de alimento no interior e que interfere tanto no nosso comércio. A base do nosso comércio aqui é a agricultura. Perfeito. Olha aqui, do outro lado do mundo, o Márcio Danilo botou aqui, né? Hélio, seria uma importância muito grande a participação do Vanderlei sempre no programa. O Vanderlei vem sempre, né? Toda vez que a gente tem informações, precisa de um comentário. Tendo a brechinha, eu estou aqui. Hã? Tendo a brecha, eu estou aqui. Tendo uma brecha, ele está aqui. Aí ele faz aqui o elogio, né? Para a gente conhecer mais a cidade. E a gente tem feito isso aí com de vez em quando o Vanderlei tem vindo aí. E o Leandro botou aqui, Leandro Coutinho, a gente vive nos grandes centros, não tem a mínima ideia do que representa o agro para o país. Representa muito mesmo, mas ele não significa que o agro esteja alimentando o brasileiro. Que isso é óbvio que não. O agro planta muito milho, soja, e não vai, já plantou feijão e arroz, mas não vai muito mais longe que isso não. Tá? Eles plantam o que é para vender. Nós estamos voltando, o agronegócio brasileiro, nós estamos voltando ao extrativismo do período do Brasil colônia. Meu cara. A gente tem que mudar o discurso dessa coisa do agronegócio. O agronegócio não é essa coisa boa que dizem que é. É bom para a balança econômica, mas se nós tivéssemos aqui, por exemplo, instituto para fabricar vacina, e nós tivéssemos preparado em condições de fabricar vacina para o mundo, nós teríamos ganho muito mais com a venda de vacina, de tecnologia de vacina, do que com o agronegócio, que não deprecia o planeta, né? Então é muito bacana falar, o equilíbrio da balança, mas nós podemos equilibrar a balança como os outros países equilibram. Os Estados Unidos está preocupado em plantar comida para o resto do mundo? Ele até planta, mas não é essa a preocupação. Eles têm outra forma de compensar a balança econômica. Nós não podemos depender apenas do agronegócio para fazer o equilíbrio da balança econômica. Isso aí que é o erro hoje. Porque basicamente o agro hoje vende a soja, o milho, a carne de boi, carne de frango. Carne de porco, principalmente. E a carne de porco. Que o brasileiro não consome carne de porco. Mas o mundo inteiro consome. Tirando o frango aí, você só falou de coisa que degrada o planeta por completo. O gado é um dos maiores males que nós temos aí para a questão ambiental, né? O gado ele é espaçoso. Para você manter um boi gordo, cara, você tem que arrumar pasto para ele. Só que pasto é onde tinha uma árvore, onde você tinha a possibilidade de ter outra coisa produzindo, né? Então é importante ter o gado, mas a gente não pode parar e achar que o agronegócio é a solução para o Brasil. Tá, mas hoje você não tira mais o agronegócio. Não precisa tirar, mas você tem que olhar para os outros lados, você tem que olhar para o agricultor. Você nem tira no Brasil, como também não tira nos Estados Unidos. O agricultor não tem nada a ver com o agronegócio. Esse agronegócio aí são as máquinas
que já operados por computador, eles colhem, jogam no caminhão, não tem nem mão de obra, como o plantio de algodão tinha, como o plantio de cana tem, né? Então, você não representa tanto como as pessoas tentam vender. Só que eles vendem com propagandas muito bonitas, né? Tem dinheiro sobrando, tem o prestígio político, tem bancadas de deputados, bancadas de senadores, e vendem isso como um grande negócio, ignorando a necessidade de apoiar os outros agricultores, de fato. O Leandro fez um comentário aqui, ele falou, se o executivo, lógico, aí é governo federal, boicotar o agro, como tanto deseja, aí a gente não vai entrar nessa área, o país entra em colapso. Entraria em colapso? Entra em colapso porque nós estamos dependendo apenas do agronegócio, né? É como se acabar com a exportação da China. Se você parar de comprar essas coisas xing-ling da China, a China acaba. Então você tem que ter esse. Agora, nós andamos demais em direção ao favor ao agronegócio. E a gente esqueceu outros. Hélio, fica elogiando o agronegociante quem não conhece a realidade do agricultor familiar. Se você pegar, andar nos nossos quase 700 quilômetros de estrada aí pelo interior, e ver como que as condições de quem produz hoje na nossa região de Teresópolis e Nova Friburgo, ela é sacrificada. Então você não tem apoio quase nenhum. Você está falando de muitas famílias que vivem da agricultura. Muita gente. Eles têm facilidade de comprar um caminhão para pagar daqui a 3 anos? Não. Eles têm facilidade não tem facilidade de nada, meu cara. E agora nós vai sofrer aí, quando tiver a concessão de água, o cara não vai chegar com o hidrômetro e enfiar para ele. Assim, nós não temos hoje... Vou te cobrar água aqui agora, entendeu? Um banco que faça uma abertura de crédito para o homem do campo. Não tem isso. Ele está com dificuldade, ele passa sacrifício. Às vezes alguns trocam de carro, tem mais 2, 3, tem a frota de 10 carros para fazer o transporte da mercadoria para o Rio, mas com muito sacrifício. Às vezes vende um pedacinho de terra para conseguir fazer um negócio. Não tem suporte do governo, seja municipal, estadual ou federal, como tem o agronegociante. Essa coisa do agronegócio é muito importante para a balança, mas a gente está pensando já em outras formas de equilibrar a balança, e não apenas... Né? E não há essa ideia do governo, o agronegócio é tão forte no Brasil hoje, com as bancadas de deputados que eles têm, com o prestígio mesmo de dinheiro, você vê essa JBS aí, o que é que ela fez, a corrupção no Brasil, é só olhar, tudo vinha... Todos os modelos de corrupção dos políticos vinham através da JBS e daquelas empresas que estavam fazendo corrupção, que o Moro, coitado, se meteu a descobrir isso aí e condenar o povo, está sacrificado. Hoje não ganha nem para vereador o tal do Moro. Você vê o que aconteceu com ele. Então, mas é isso que está acontecendo com o Brasil, entendeu? Você tem que olhar, conhecer mais, né? Porque a gente tem essa coisa de conhecer muito superficialmente, e agora, então, com essa coisa de internet e de Facebook, o cara conhece menos ainda, que nem em jornal ele está lendo a fonte para a sua informação. Você vai encontrar muito pouco sobre isso, sobre avançar o conhecimento das coisas da cidade e das coisas do país, se não for a partir de informação séria. Então, a gente tem muita coisa de fake news aí, de internet, e as pessoas estão se formando a partir disso. Perfeito. Mudando de assunto aqui, a gente ia falar disso, mas o Jones botou aqui para mim. Bom dia, Hélio. Bom dia, Vanderlei. O prefeito falou que vai botar um teleférico, mas existe o Código 146 de privacidade, que o teleférico vai passar por cima das casas e poderá dar muitos processos. Gostaria de saber da opinião de vocês. Teleférico. Não existe negócio de teleférico. Que, aliás, matéria do Jornal Diário dessa semana, do final de semana também, falando sobre teleférico. Onde vai ficar o teleférico? O teleférico seria aqui desse morro aqui da Sudantex até a fazendinha. Ele vai ficar... Dali uns 300, 400 metros. Ele vai ficar no Parque Jorge Marques, que não existe. Entendeu? Esse teleférico é um engodo, entendeu? Quando ele foi para a Câmara a primeira vez, ele foi com a pegadinha dos prédios, né? Ou seja, a ideia de que está mandando um projeto de um teleférico. Aí tinha um artigo lá da lei que dizia que está autorizado também a fazer mais andares, fazer outorga onerosa nos terrenos da área da Sudantex. De 8 para 12. De 8 para 12. Então, isso aconteceu. Então, o teleférico todo mundo quer teleférico. Até quem não gosta do prefeito, quem não gosta do vereador, o teleférico seria muito importante para a cidade. Só que o teleférico que eles estão querendo fazer aqui na Vaz, por que não fazer numa área que já é de turismo? Fim de semana, você vê turista aqui na Vaza, sábado, domingo? Não. A Vaza é para o teresopolitano. Absolutamente. Aqui você vai ver agricultor, não. Você vai ver o povo dos bairros que depende do centro, que é o eixo, né? A cidade funcional é a Vaza. Então, a cidade turística é o Alto. Então, você tem vários pontos de colocação desse teleférico no Alto.
seja ligando o Parque Nacional, ligando Jaguarani, ligando a Serra dos Cavalos, ligando a própria Fazendinha pela Casa de Cultura, que é o projeto original do teleférico lá dos anos 80, lembra disso, né? Lembro. Saindo do teleférico da Casa de Cultura. Sairia da Casa de Cultura. E chegaria lá, passaria por cima de Agriões, passaria por cima do Beira-Linha já bem mais alto, né? Seria um ponto de elevação de maior apreciação também, que seria, ele ficaria em uma altura mais ou menos, como é no Corcovado, no Rio, né? De ficar bem alto. Então, mas esse teleférico ali no Parque Jorge Marchi, a única função dele é viabilizar a outorga onerosa dos prédios para ter mais andares nos prédios, porque você tem ali uma área de um terreno de 300 metros quadrados, onde vai surgir um edifício, ele só pode colocar 8 andares. Se esse terreno se você colocar mais 4 andares nisso aí, você está ganhando mais 4 terrenos. 4 terrenos. Mais 4 terrenos. Olha que maravilha, né? Isso aí, a outorga é muito interessante, porque quando você vende a outorga desses 4 andares a mais, você está colocando mais tantos milhões na prefeitura. A prefeitura está sem dinheiro, o prefeito gasta de qualquer jeito, compra tablet que não recebe, compra estudo, compra projeto, está gastando dinheiro adoidado, não sabe o que fazer com dinheiro, e agora está faltando dinheiro para tudo na prefeitura. Não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, está com desequilíbrio econômico tão forte que teve as contas rejeitadas, entendeu? Porque ele não conseguiu acertar as contas. Então, ele precisa de colocar dinheiro no caixa. Então, ele vai querer vender esses 4 andares a mais. E ali tem uma área para muitos prédios, que é uma área grande só de prédios, né? Só para prédios. E ainda colocou ali, ainda fez um arranjo com o proprietário naquela questão das multas, de ganhar um prédio para ser a sede da prefeitura. O prédio da prefeitura no bairro da Sudantex é o cinema do shopping. Você lembra quando foi feito o shopping em Teresópolis, que o Manuel Freitas e o Nelson Freitas tinham 2 apartamentos ali de frente para a avenida? Lembra disso, né? Eles pegaram o apartamento, mudaram e quebraram para fazer o cinema, para dar para o cinema vir explorar. Isso mesmo. Eles quebraram o apartamento que eles moravam, apartamentos grandes, para ter um cinema no shopping, porque o cinema traz público para o shopping. Então, a prefeitura, que o prefeito prometeu de levar para o terreno da Sudantex, é o cinema do bairro Sudantex. Traz importância para o lugar. Quem não quer morar ou ter um prédio, ter um comércio do lado do prédio da prefeitura? A prefeitura é a marca maior da cidade, é sinal de que acredita naquele empreendimento, né? Então, o prédio da prefeitura no bairro, no Parque Jorge Marchi, no tal do bairro Sudantex, é uma enganação, é uma cinte, porque visa unicamente beneficiar o proprietário do investimento. Você está levando o cinema para o shopping, que é o que está acontecendo, levando a prefeitura para o bairro Sudantex. Aí agora estão querendo fazer essa história do teleférico, é um engodo. Não tem teleférico nenhum. A ideia do prefeito desde o início é fazer prédios, é levantar prédios lá. E aí vende a ideia de que vai ter um teleférico. Você acha que em 19 meses que faltam para o Vinícius sair, e ele não é candidato, ele não pode ser candidato à reeleição, nesses 19 meses ele consegue viabilizar isso aí? Se ele for eficiente, ele consegue arrumar as gavetas, que já deve estar começando a arrumar. Porque ele não consegue mais, ele não está conseguindo pagar as coisas em dia, está fazendo refis, refinanciando, ele está criando mecanismo para arrecadar mais, criou aí o IPTU por drone, 5 mil pessoas foram intimidadas com esse aumento do IPTU aí, está fazendo acordo, ou seja, ele está visando arrecadar o máximo que ele pode arrecadar para conseguir fechar suas contas, coisa que não conseguiu fechar as contas do ano anterior. Então, vai ser muito mais difícil agora. Ele teve um revés agora na Justiça, quando, depois de dar um calote nos precatórios por 3 anos, arrumou uma liminar que era por 7 meses, conseguiu validar essa liminar por 3 anos. Mas foi cassado a liminar. Agora vai ter que pagar o atrasado e o que tem do mês. Aí, fez um acordo, a Justiça mandou ele pagar 15 milhões de parcela, 15 milhões por mês. Ele foi lá, pagou 120 mil, em vez de pagar, deu aquele caô, né? Fez um depósito, já tinha um papelzinho, e com aquele papelzinho ele pediu uma liminar, pedindo para renegociar. Ou seja, já quantos meses? Isso já tem 3 meses. Além dele não pagar o que já vinha não pagando por 3 anos, agora já está com 3 meses de 15 milhões sem pagar. Então, uma hora isso vai estourar. Só que ele está fazendo de tudo para estourar isso no próximo governo. Ele está querendo jogar isso para frente. Como jogaram para ele.
Só que estourou na mão dele isso aí. Ele tinha que chegar e achar uma solução. Não é essa volta que ele andou dando. Ele ficou 3 anos na justiça sem precatório. Agora, depois que mandou pagar, ele pagou, em vez de pagar os 15 milhões, pagou 120 mil reais e conseguiu aquele boleto. Ele disse que ele pagou, mas ele está querendo referenciar. Não pagou nada. Ele tinha que pagar 15 milhões, não é 120 mil. Então, ou seja, está com essa dificuldade. Então, ele vai ter muita dificuldade de fechar essas. Mas ainda assim tem os interesses. Você vê, esse terreno todo aqui. Quem é que fez aquela rua ligando a Feira Agroecológica ali, a 1º de Maio, a Sudantex? Foi ele, foi do governo Vinícius. Não, Qual foi a empresa? Não. Foi o proprietário. Foram pessoas que vão se beneficiar daquele A rua loteamento. que vai do portão da Sudantex até a rodoviária. Quem fez aquilo ali? Não foi o proprietário. Aquilo é uma exigência da justiça, deu rolo, inclusive, que fizeram na beira do rio, vão ter que refazer aquela rua, nem sei se já refizeram. O juiz deu prazo para ele redesenhar a rua, porque a rua estava desenhada errada, ocupando área que era reservada já à margem do rio. É porque ele fez bem coladinho no rio. Tinha que deixar 15 metros, né, cara? Ele mediu 15 metros da água e não da margem. Então, ele calculou errado ali. Então, já fizeram errado e ali você vai ter muitos lotes para surgir vários prédios. Se você tiver a possibilidade de fazer ali 30, 40, 100 prédios de 15 andares, de 12 andares, vai ser muito melhor do que fazer de 8 para o investidor. Vale a pena mais ele investir ali, porque terreno para fazer prédio de 8 andares, ele tem vários na cidade inteira. Ali é o único argumento que ele tem. E o argumento que ele tem desse bairro novo é de fazer uma outorga onerosa. E ele enfiou essa outorga onerosa de 2 andares na história do teleférico que ele mandou para a Câmara. E os vereadores aqui, não sei porquê, resolveram ler o que iam assinar. E quando viram, resolveram conversar, que não teve aquela conversa para a outorga. E aí deu no que deu, a lei não andou e agora ele está de novo mandando para a Câmara. Só que agora ele não precisa mais mandar autorização, porque ele está usando aquele artifício da decisão da Justiça, que cancelou o artigo 99 da Lei Orgânica, onde, para iniciar esses editais, tem que passar pela Câmara antes, tem que ter o aval da Câmara antes. E essa decisão, que valeu para a água, em função da urgência do cumprimento da sentença, que é de 2015, estão arrumando um jeito dela valer também para essas outras concessões que a Prefeitura quer fazer. Eu estou fazendo uma conta aqui na cabeça, por alto. Vocês querem ver? Vamos botar 10 prédios ali no Parque Jorge Marques. 10 terrenos a mais, né? 10 terrenos não. Não, 40 terrenos. Seriam 40 terrenos. É a conta que eu estou fazendo. Se subir de 8 para 12 andares, então, se a gente botar 4 apartamentos por andar, são 12 apartamentos por prédio. Você multiplicando por 10, que seriam muito mais de 10, ele ganha 120 apartamentos. Isso se forem 10 prédios só. Cada laje a mais é um terreno a mais. Então, se você tem se você pode construir 8 andares num terreno e você pular para 12, você está ganhando 4 terrenos em cada terreno. Se você botar 4 apartamentos em 4 terrenos... Então, se um terreno ele vale 1 milhão, você tem a possibilidade de vender esses quatro terrenos a mais, essas 4 lajes a mais. É um negoção. E a outorga é uma solução, sim. Agora, em sacrifício de quem? De quem já tem prédios aqui na VASP, porque isso aqui vai virar um inferno. Não pense que vai meter aqui 40 prédios ali, que vai dar, sei lá, mais 500 apartamentos, 800 apartamentos de gente que tem 2, 3 carros, porque são prédios com mais vagas, e naquela ruazinha estreita já não cabe, na reta já não cabe. Ou seja, você tem que preocupar com a cidade. Qualquer coisa que vai fazer tem que ver o impacto social e ambiental que isso provoca. Da mesma forma que não fizeram o impacto, não fizeram um estudo e fizeram essa maluquice de fazer um prédio no pátio da prefeitura e acabou com agriões, isso aqui era uma maravilha. Verdade. Isso aqui era uma maravilha. Você conseguia estacionar em qualquer hora, você usava deixar o carro na prefeitura, você tinha a possibilidade de andar pela Várzea. Hoje, isso aqui está cheio de caminhões, está cheio de carros, você não tem, é uma rua já de alto impacto, de alta velocidade, inclusive. Né? Não é uma rua mais para você caminhar, para o velhinho andar, para a criança correr pela calçada normalmente. Não é mais, porque está perigoso demais essa região aqui. Prédio prédio só. Um prédio só. O prédio da Justiça aqui, o Fórum. Se esse prédio não tivesse sido construído ali, o Agriões seria diferente. Continuaria o que era antes, com as áreas, inclusive com os prédios, com mais valor. Né? Era um bairro muito bom. Né? Hoje degradou bastante, mudar essa realidade degradou. E quando você permitir a construção de sei lá quantos prédios nesse terreno da Sudantex, você vai degradar a Várzea inteira. Se degrada desde a Casa e Vídeo até a Praça Olímpica, até essa região toda aqui. Isso aqui vai virar um inferno. E dá um nó no centro da cidade. Né? Como você vai chegar à cidade, você tendo
que passar por esse lugar complicado aqui, né? Então, você ter trechos de engarrafamento, como você tem ali na altura do Dom, que é depois da Casa de Portugal, Dos dois lados do engarrafamento. Aquela área que não anda, você vai ter, ela vai vir para cá com muito mais forte do que... Não, ela vai pegar dali até Então, meu caro, a reta toda. Quando você é prefeito de uma cidade, você tem que pensar no que é bom para a cidade, não para um grupo de amigos. E o prefeito está pensando nos interesses do grupo de amigos que ele tem, que são os empresários que constroem prédios dentro de rio, debaixo de morro, debaixo da mata da Cascada dos Amores. Fizeram 4 prédios lá, uma maluquice, na sombra da mata. Quem compra apartamento lá está enrolado, porque são apartamentos ruins de sol, né? E não vai bater sol? Não bate sol, tá no contrasol aqueles Aquilo foi um crime também, nossa senhora. Um crime ambiental, né? Chegamos ao final do programa, Vanderlei. Rapaz. Falamos o que tinha que falar? Falamos 40 minutos. Então, 40 minutos. Que bom. Sentado na cadeira que o Vanderlei está, amanhã eu vou ter um menino de apenas 9 anos. O nome dele é Isaac. Bota a foto do Isaac aí. E esse danado desse Isaac, ele me chama de velho. Meu velho, é assim que ele me chama. Cadê a foto do Isaac aí, Alex, para a gente encerrar? Que ele vai estar com a gente no programa amanhã. É elegante. Rapaz. O que esse menino faz? Você só vai saber amanhã, só vou contar para vocês. Por que eu vou trazê-lo no programa? Por que eu vou fazer um bate-papo com esse garoto amanhã? Você só vai saber amanhã. Esse é o Isaac. Gente boa pra caramba. E só me chama de velho. Agora, um menino de 9 anos me chamou de velho. Que absurdo isso, né? Vida que segue, obrigado, Vanderlei. Prazer. Pessoal, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já daqui a pouquinho está no YouTube, e você acompanha também a Rádio Diário, que já está aí com o Rodrigo, com o Bandeirinha, a Rádio Diário funcionando aí dia e noite para você. Muito obrigado, aquele abraço, tchau, tchau.